Olá, pessoal. Boa noite a todos e todas. Estamos começando o segundo episódio, então, das lives Economia da Cultura no Ambiente Digital. A ideia dessas lives, então, é a gente entender um pouco juntos, né, com histórias e compartilhamento de experiências de convidados, como que está funcionando a nova rentabilidade da cultura no ambiente digital, né? A gente já tinha uma série de produção de conteúdos digitais antes da pandemia, a gente vê que isso se intensifica agora, e a ideia é que a gente consiga, então, encontrar juntos um caminho para entender quais são as reais possibilidades de renda, de monetização e de criação desses conteúdos online, e trocar ideia, então, com essas pessoas incríveis. As lives acontecem todas as quartas-feiras, no YouTube e no Facebook aqui da Cuco Produções. E a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito incrível, amiga querida, é a Bruna Paulin. A Bruna é artista, comunicadora, produtora, locutora, é formada em jornalismo e mestre em comunicação pela PUC. Ela atua já há 15 anos no mercado da comunicação e da cultura, desenvolve projetos de assessoria de comunicação, produção de conteúdo, construção de imagem e relacionamento para instituições, eventos, empresas e projetos artísticos. Entre os principais clientes dela, que é sobre o que a gente vai focar hoje, né? São alguns clientes que estão com uma presença digital bem forte agora, que é o CHC Conecta, que é a parte de programação cultural online do Centro Histórico Cultural Santa Casa, as ações da Casa de Cinema de Porto Alegre e o Rompe Cabeças, que é o mais novo cliente da Bruna. Em 2020, então, esse ano, ela também criou o Movimento do Bem, junto com o publicitário Miltinho Tavaleira, que vem buscando assessorar pequenas empresas e também alguns projetos culturais a se reposicionarem nessa época de isolamento social. Desde 2017, também, ela desenvolve o projeto de narrativa híbrida entre o teatro, a palavra e a música, chamado Uma Nova Pele. Bem-vinda, Bruna! Oi, Li, coisa boa estar aqui contigo. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelos 10 anos da Cuco. Muito feliz de fazer parte da história da Cuco e fazer parte dessas comemorações. Não, total. A Bruna é super parceira minha em vários projetos. A gente faz juntas o Festival de Música de Nova Prata, fez o projeto Concha no passado, Kinobit, o Congresso Brasileiro de Arquitetos, então também é uma pessoa muito especial nessa história dos 10 anos. Tenho muito orgulho de ter essa parceria contigo, Bruno. Estou super feliz que tu está aqui para compartilhar tantos projetos legais que tu está encabeçando nesse novo momento, né? Eu quero mandar um beijo para o pessoal de Nova Prata, porque eu sei que estão nos assistindo lá. Sim, estão. A nossa família de Nova Prata. Toda a família. Bru, olha só, eu fiz um pré-roteiro aqui, porque como são muitos projetos, né, que a gente vai falar e compartilhar essas experiências, eu acho que é legal a gente ir falando um pouquinho de cada um, assim, e focando em um por vez, tá? Tá. Então, eu pensei em a gente começar falando um pouco do CHC Conecta, então, que é esse projeto do Centro Histórico Cultural da Santa Casa. E queria que tu nos contasse um pouco quais são as ações. Assim, eu dei uma pesquisada e eu vi que o Centro Cultural está fazendo vários tipos de conteúdo, né? Desde espetáculos cênicos e musicais gratuitos, pagos, podcasts e atividades formativas. Tu quer nos contar um pouquinho de como são essas ações, como tem sido? Eu preciso mandar um outro beijo. Eu tô a própria Xuxa mandando beijo. Renata Meirelles e Júlia Corso, amadas do CHC, se vocês estão assistindo, beijo para vocês. É que a Renata ontem disse, eu quero beijos. Duas queridas também, super produtoras. Amadas. O primeiro convite vem da Ana Adams, querida amiga, parceira, que eu já trabalhei também por muito tempo. Logo no inicinho do isolamento, as meninas entram em contato e me chamam, porque se dão conta que precisam colocar no ar alguma coisa para o CHC continuar vivo enquanto a gente não pudesse estar fisicamente presente, né? E surge essa programação que inicialmente ela vem focada na transmissão de espetáculos que já passaram pelo palco do CHC e que tiveram algum tipo de registro em vídeo. Olha aí a Renata mandando beijo. Algum registro em vídeo, né, dessas apresentações. E um novo produto,
que são os podcasts. Eu estava tentando colocar aqui no nosso chat o link, mas não estou conseguindo, porque a pessoa é muito bobinha. Mas tudo bem, depois a gente coloca. E esses podcasts, eles são sobre história, sobre cultura, sobre história da saúde, história de Porto Alegre, tem vários formatos de produto, desde bate-papo, esse formato podcast de conversa, entrevista, até roteiros que eu monto, e aí eu faço tudo dentro desse produto, a edição, a produção, o roteiro, a locução, enfim, ou a gente traz convidados e grava, as meninas também do CHC estão encabeçando e colocando a cara do CHC, a voz do CHC nesses podcasts, e aí a gente já fez de tudo, desde história de doenças e história do cemitério, pessoas célebres que passaram pela Santa Casa, até, por exemplo, uma edição sobre Noite dos Museus, porque em maio tem a Semana Nacional dos Museus, então a gente produziu um episódio sobre isso. A partir de agora, o CHC Conecta ele começa a abrir outras frentes. Então, essas exibições do YouTube, que elas acontecem sempre às quintas-feiras, às 8 da noite, e o espetáculo fica disponível até a sexta-feira, meia-noite, agora a gente vai ter um conteúdo que foi produzido especialmente para essa programação. Esse é a grande virada de chave, assim. Durante março, abril e maio, a gente teve essa programação bem fechadinha, junho também, né? Bem fechadinha nessa curadoria do que já passou. Uhum. E aí, aproveitando a seleção do edital do teatro, da ocupação do teatro, se propôs a essas produções de música, de teatro, de dança, teatro infantil, que elas participassem da programação do CHC Conecta, registrando os espetáculos no palco do teatro agora, né, adaptando essa linguagem para uma transmissão digital e sendo exibidos com cobrança de ingresso, porque afinal esses artistas precisam sobreviver. Né? Claro. Mas isso tá uma curiosidade aqui. Essa remuneração dessas lives de espetáculo, elas vão vir só dessa venda de ingressos, assim, a princípio? Agora, sim. Essas exibições, sim. Antes existia um cachê de exibição do espetáculo fechado. Entendi, perfeito. E como é que vocês estão analisando, assim, o engajamento do público? Tipo, vocês mensuram isso? Tu acha que o pessoal tem consumido esse tipo de conteúdo online, né? Eu sei que esses novos espetáculos pagos vocês estão lançando agora, né? Então sim, a gente até pode fazer uma outra live depois para falar sobre como foi isso. Eles começam em seguida, essa quinta-feira ainda é um espetáculo que foi registrado anteriormente, que é o Hotel Rosa Choque, e a partir da outra semana a gente começa aí uma programação que sim foi produzida para isso. Então a gente ainda não tem noção de como mensurar, mas o legal é que o ingresso tem um preço bem acessível. E a gente acredita que isso vai ajudar, mas a gente tem uma audiência muito interessante nas exibições. A lotação do teatro é 284 lugares, alguma coisa assim, if I'm not mistaken. A gente tem feito uma média de 121 visualizações por sessão, vamos dizer assim. Ah, isso é super legal. Então, claro, a gente tem recordes incríveis, tem apresentações que super bombam mais que outras, natural, por N motivos, mas a gente percebe que tem um engajamento muito interessante que talvez não tivesse se fosse uma programação física presencial. E a gente sabe que existe uma dificuldade de encher uma sala de teatro, ou encher uma sala de cinema. E com esse distanciamento, a gente está medindo o público de uma maneira diferente. A gente analisa visualização, espectadores únicos, tempo em que a pessoa fica assistindo, né, o espetáculo, que não é todo mundo que assiste o conteúdo todo, e tá bem interessante, é um case bem de sucesso, assim, a gente já teve casa cheia algumas vezes e é muito, muito legal, assim, ver isso acontecer. A gente percebe que os espetáculos que têm um engajamento maior dos artistas na sua divulgação, nas suas redes,
tem um engajamento melhor de público. Por quê? Isso é super importante. O público da Santa Casa ainda está entendendo, o público do CHC ainda está entendendo que precisa migrar, né? E quando o artista leva junto e se coloca à disposição e se mobiliza a sua rede, a gente sente que tem um outro impacto. Ganha um público novo, o CHC ganha um novo público, o crescimento de inscritos no canal é super bacana, né? Tá, assim, tem um crescente bem interessante, mas quando a gente vê esse engajamento, a gente sente muita, muita diferença no resultado final. O podcast é um produto completamente novo, mas a gente tem um engajamento bem bacana, a gente já percebe que tem assuntos bem... que tem um interesse maior e que as pessoas, né, se engajam mesmo, assim. Os formatos ainda são questões que precisam ser adaptadas e que a gente também vai entendendo ao longo do tempo, isso funciona mais, é o tema e o formato de produção. Mas eu acho que... São públicos bem diferentes também, também, né? Também. Esse tipo de conteúdo. E a outra coisa que é legal é que tem um... Nossa, me perdi com... Desculpa, me perdeu. Acontece. O que eu ia dizer que é muito, muito, muito legal é que o CHC foi uma das primeiras instituições culturais na cidade a se posicionar e colocar na rua uma programação remota, digital, enfim, como quiserem chamar. Por N motivos, a equipe foi muito ágil, muito atinada e se deu conta que isso precisava, de alguma maneira, ser aproveitado. E isso é muito legal de acompanhar e de fazer parte, assim, porque realmente... eu acho que eles são um grande exemplo para todos os espaços culturais da cidade, né? Eu sei que eles têm um projeto de plano anual, né, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, né, a antiga Lei Rouanet, e tem vários espaços que também têm esse plano, né? A gente até está adaptando agora uma versão de um plano do Vila Flores para tentar fazer atividades online no segundo semestre. Eu não sei se todos sabem, mas desde abril a Secretaria Especial da Cultura, né, antigo Ministério da Cultura, lançou uma nova instrução normativa, então, que permite que recursos sejam liberados com uma captação menor do que eram antes, né? Então, antes tu precisava ter 20% captados para poder liberar esses recursos, e essa instrução permite, então, que se libere antes e que se adeque algumas atividades, né? A gente tem tido uma demora bem grande de resposta nesses projetos, então acho que o CHC mandou super bem se adiantar e fazer isso o mais rápido possível, né? E conseguir colocar isso no ar. Acho que tem vários espaços que ainda... Enfim, eu vejo pelos meus clientes, a gente está ainda entendendo como fazer isso, né? Como resolver. Inclusive, o nosso festival de música de Nova Prata, eu e o Lucas estamos em reuniões constantes para transformar a nossa Lei Rouanet também num festival online esse ano e para ver se rola, né? A Rosane Furtado está perguntando qual é o canal do CHC. É chcsantacasa, né, .com. Eu vou compartilhar do YouTube aqui também. Eu não sei, a pessoa não sei se eu vou conseguir botar no chat. Socorro. Tá passando, ajuda gente, nós, Matheus. Aqui no nosso rodapé, as nossas lives são tipo a CNN, né? Tem informação que passa ali embaixo, ali tá o site. Então, para quem quiser conferir essa programação. Voltando um pouquinho no assunto, então, sobre esses novos espetáculos pagos, gente, só para dar o serviço, né? Eu vi no site que tem 2 tipos de contribuição, né? Uma básica de R$10 e uma maior de R$50, então, que é para os espectadores sensíveis ao que os artistas estão passando, né? Para poder ajudar um pouquinho mais. E a diferença é que esses espetáculos, diferente dos gratuitos, eles vão ficar disponíveis mais tempo. Eles ficam 72 horas disponíveis. Bruna, e esses espetáculos, né? A gente vê que existe uma dificuldade, eu até estava lendo um artigo hoje sobre isso, né? Sobre como falar de teatro online, né? Porque quando ele passa a ser online, ele não é mais teatro, né? Porque o teatro ele tem as suas características, que é justo quebrar a quarta parede, ter essa relação mais próxima e íntima com o público, né? Então, acho que também temos que criar novas nomenclaturas para isso.
Mas a ideia desses novos espetáculos é montar o espetáculo no palco da Santa Casa e gravar por lá? Ou a ideia é que cada espetáculo monte o seu cenário, enfim, a sua estrutura dentro de casa? Não, ele é registrado no palco do CHC, mas obviamente com uma edição que aproxime mais, que não seja só um registro caixa dura frente, Sim. né? Não é, obviamente, uma produção cinematográfica com plano contra plano e etc. Claro. Mas tem um penso de registro para aproximar também, não só a câmera paradinha, assim. Nesse aspecto, esse processo eu não acompanho diretamente, né? Eu tenho recebido o material já produzido, mas foi contratada uma produtora para se responsabilizar sobre isso. Isso é bom, eu não sei se vocês disponibilizam esse material para os artistas depois ou não, né? Mas, enfim, daqui a pouco é uma ótima contrapartida para os artistas também terem esse registro em vídeo, né? Que vários festivais pedem um registro de qualidade, enfim, então também pode ser uma boa maneira de ajudar a remunerar de uma maneira não necessariamente financeira, né, esses artistas, então, que estão topando essa ideia. Claro. Só um adendo aqui. Bru, e tem também algumas atividades formativas online, né, eu vi que tem alguns cursos abertos para o público, tem atividades para a escola, e esses cursos são pagos. Tu quer nos contar um pouquinho como é que está sendo? Então, o CHC já tinha uma agenda de workshops, né, bem variada. Esses workshops se adaptaram ao ambiente digital de maneira muito tranquila. Eu acho que essa parte de ensino, ela fluiu bem nesse aspecto, assim, né. Tem atividades formativas gratuitas, tem palestra, por exemplo, que até vai rolar uma de histórias da saúde nos próximos dias. E tem também workshop de fotografia, de horta em casa, a programação de julho agora, né? Além disso, tem um outro braço, que é o braço bem do pedagógico, que é o Programa Educação em Espaços de Memória, que é o portfólio de atividades educativas que é produzido pela equipe do museu, né, pela equipe do arquivo, as historiadoras da Santa Casa, do CHC, que aí é realizado em ambiente virtual, que aí pode atender desde estudantes a grupos de professores, da escola à pós-graduação, e tem lá pelo site do CHC, vocês podem entrar em contato por e-mail e solicitar esse portfólio, e aí é muito legal, porque aí uma das historiadoras do CHC invade a aula e faz a sua aula, e tem desde uma oficina sobre história da higiene, por exemplo, que a gente fez um podcast que é bem legal para a gurizada, que é o Limpinho Estou, que é uma oficina que é oferecida lá no CHC presencialmente, a gente transpôs para podcast, até, como diz o texto de divulgação do material, que pode chegar até numa aula de pós-graduação tranquilamente, assim. E essa parte pedagógica, ela é gratuita? Ou ela é paga? Não, ela é paga. Ela é paga? Ela é paga. Aí depende do formato, do modelo, da proposta, enfim, Sim. né? Não é... vareia. E vocês estão avaliando essa adesão, assim, se tipo, o pessoal realmente tem pago por workshop online, se as escolas particulares, enfim, que imagino que tenha recurso para acessar esse tipo de atividade formativa. Eu não tenho acesso aos resultados, porque isso também já não é do meu escopo, né? Eu sou uma fornecedora do CHC nesse momento. Mas eu sei que existe uma procura e um interesse, que as meninas estão trabalhando, entraram já em diversas aulas, vamos dizer assim, turmas, e está rolando e tem uma procura e interesse, até porque eu imagino que não deva ser um valor muito fora da realidade, que não vale a pena, Sim. porque elas têm tanto assunto legal para contar, não tem fim, assim, a gente começa a gravar um podcast e, tá, gente, a gente tem limite de tempo, não vamos fazer muito extenso, mas dá para fazer mais 2 desse aqui. Claro. Agora a gente está produzindo que é uma série sobre objetos do museu. Então, assim, tem a simuladora de partos, uma boneca que era usada na escola de enfermagem, né, para simular parto. Depois um aplicador de vacinas, que é um objeto de tortura. Se a gente acha que agora é ruim tomar vacina, vocês não têm ideia do que era antes.
E as gurias não têm fim, assim, é uma fonte inesgotável de assunto, é muito legal ouvi-las falando, então vale a pena porque é uma experiência diferente. E hoje, pensando que os pobres dos professores estão se virando nos 30 para poder manter, prender a atenção dos seus alunos, trazer alguém de fora é sempre uma oportunidade de dar uma oxigenada na aula, né? Então, fica a dica que vale a pena. Gente, acho que tá aí um super exemplo inspirador, assim, né, para espaços culturais e para quem está criando também conteúdos formativos, pensar também, tipo, tem uma série de escolas particulares, né, que também estão precisando de apoio. Eu tenho vários amigos professores e, enfim, a gente acompanha esse processo deles também, né, do quanto é difícil se reinventar nessa época digital e criar conteúdos, e os pais sofrendo também por manter os seus filhos concentrados, então, enfim. Um beijo para todas as amigas mães que estão se virando em 1000 e, além de todas as suas tarefas da vida, ainda viraram profs em casa. E um beijo para as amigas profs. E acho que isso pode ser um super serviço proposto por artistas também, né? Não só no eixo formativo, mas também no eixo mais artístico, né, de espetáculos para público infantil, de música, de teatro, de dança. Enfim, a gente tem um mercado de escolas particulares bem grande, né? Então, acho que ali pode estar um grande nicho. Acho que o CHC é um super exemplo, assim, para vários artistas e espaços da cidade. A gente percebe que tem um engajamento muito bom os espetáculos infantis. Porque, claro, tem uma demanda louca, não, né? Chega uma hora que a galinha pintadinha, o Bita, enfim, esgota. Não, e os pais não aguentam mais, né? Não aguentam, exatamente. Não é nem só as crianças já até vivem num looping ali um certo tempo. Que a criança curte a coisa da repetição, mas mesmo assim, tem uma hora que ela mesma também quer, né, experimentar outras coisas. E é bem legal porque a gente tem percebido que tem um engajamento bem bacana nos espetáculos infantis, nas propostas, né, infantis, não só dos espetáculos. Perfeito. Bru, vamos falar um pouquinho do que está rolando na Casa de Cinema, então? Vamos. Quer nos contar o que está rolando? Quer que eu faça uma introdução? Não, posso contar. Aí. Também logo no início do isolamento, a Casa de Cinema lançou um projeto chamado Fique na Casa, que era para estimular as pessoas a ficarem em casa. E se disponibilizaram mais de 40 títulos de séries curtas e longas, produzidos durante mais de 30 anos da Casa de Cinema para o pessoal assistir de maneira gratuita. Parte dessas produções já tinha sido disponibilizada lá em 2017, quando a casa comemorou 30 anos. Tinha se feito uma seleção, uma curadoria, e parte desse material já tinha sido disponibilizado lá naquele momento e tirado do ar depois. Mas tinha outros filmes e outras séries, outros episódios que não tinham sido disponibilizados e que agora foram colocados. Pelo que eu vi ali no site, são os últimos 32 anos, né, da Casa de Cinema. Eles estão praticamente com todo o repertório deles ali disponível, gratuitamente, né, Bru? Gratuitamente pelo canal do Vimeo da casa, né? Então não precisa se logar, não tem uma senha, não tem nada, é entrar e assistir. E o que acontece é que, por conta disso e por conta de um conteúdo que eu já tinha produzido lá em 2017 para a Mostra dos 30 anos, que eram textos que acompanhavam cada um desses filmes, e a gente falava um pouco daquele ano e do que tinha acontecido dentro da Casa de Cinema naquele ano, não só daquela produção específica que a gente estava falando. Eu tinha um desejo de fazer algo a mais com aquilo. Aquele conteúdo tinha ficado tão legal, tinha rendido tanto, né, e tinha sido tão prazeroso produzi-lo, que primeiro eu pensei, de repente fazer uma publicação, fazer um livro. Fiquei com isso na cabeça e não rolou. Vida seguiu, as coisas foram andando. E agora, com isso de estar desenvolvendo e editando e produzindo os podcasts do CHC, eu disse, gente, tá aqui, tá a faca e o queijo na mão, vamos fazer episódios de podcasts contando essa história da casa, usando, obviamente, esses filmes que estão disponíveis, porque é muito legal assistir e poder conferir curiosidades, os depoimentos não ficam só dos sócios, né? Claro que
o reflexo natural é chamar pela Ana, pelo Giba, pela Nora e pelo Jorge para serem as fontes, porque, afinal, né, os filhos são deles. Mas a gente tem pensado, agora, os próximos episódios, principalmente, a gente tem cotado e listado e convocado outros nomes de pessoas que também fazem parte da história da casa e que fazem parte da história desses filmes, né? Então, por exemplo, o episódio 3, que logo vai estar no ar, que é sobre Ilha das Flores, quem conta pra gente sobre o Ilha não é o Jorge, não é o Giba, e sim a Dainara, que foi estagiária do filme, foi o primeiro trabalho, hoje ela é diretora, e foi o primeiro trabalho que ela fez na vida, ela recém tinha entrado na faculdade, ela foi estagiária na Casa de Cinema, e foi o primeiro filme que ela trabalhou, foi o Ilha. Então é a experiência dela. Assistam esse filme, Ilha das Flores, é um filme que já tem alguns anos ali, e nossa, é um filme que me marcou muito, assim, inclusive acho que é um dos filmes que me levou depois a fazer tantos projetos periféricos em bairro, assim, né, que tu vê que tu pode transcender um pouco o papel da arte e o sentido da arte, assim, acho que é um filme super... Fica a dica aí. Logo vai ter um podcast para ouvir os bastidores, as histórias, as curiosidades. E tá sendo maravilhoso. Primeiro porque a gente, né, eu acabo revendo os filmes ou assistindo aqueles que eu não assisti. E é uma maneira de construir a memória, a nossa memória, né? É a nossa história também, assim. Como no CHC a gente está falando da história de Porto Alegre, não é só a história da saúde ou a história da Santa Casa, é a história da cidade, é pensar assim, gente, o hospital foi construído uma parte de fora da cidade. Hoje ele está no centro da cidade, mas aquilo ali não era mais Porto Alegre, né? Era fora. E o cemitério e todas essas coisas. E, aliás, voltando ao tema eu ia falar sobre isso agora, tipo, voltando à Santa Casa, a Santa Casa tem um cemitério incrível, assim, é tipo a Recoleta de Porto Alegre. A gente levou até um espetáculo de teatro para lá, tipo, em 2015, de uns argentinos, e a gente fez dentro do cemitério, assim, era uma releitura de Shakespeare. É um cenário incrível para pirar também, né? E Bomba é com certeza a atividade, a atração do CHC que tem maior engajamento. As pessoas amam. O podcast do cemitério é o que tem mais audiência, é sempre o tema que tem mais audiência, é o cemitério. E na casa é isso. E quando passar essa pandemia, rola fazer as visitas guiadas, né? Pelo Voltam as visitas guiadas, também tem, se eu não estou enganada, tem um workshop de fotografia também que rola lá. Uau! Ótimo. E na casa foi isso, foi construir um desdobramento do que já tinha disponível, mas construir algo novo. E tá sendo bem, bem legal. Vão ser 30, pelo menos essa primeira temporada, vão ser 30 episódios, sempre relacionados a essas produções que estão no ar, e coisas que talvez a gente coloque no ar que ainda não estão, assim, né? Que é possível dentro da questão de direitos autorais, que a casa tem ingerência total sobre, né? Aquelas produções que a casa não tem aí não rola, infelizmente. Outra ação que eu achei muito bacana, que não é exatamente uma iniciativa da Casa de Cinema, mas que fizeram parte, o Itaú Espaço de Cinema está com uma parceria com aquela plataforma Lock, que é uma plataforma de streaming também, tipo Netflix, e eles exibiram, acho que foi no final de semana retrasado, Aos Olhos de Ernesto, que é uma pré-estreia, né? Que inclusive o filme é lindo, né? Muito lindo, assim. Fiquei emocionada de assistir também. E tu sabe nos contar um pouco como é que foi essa parceria, assim, porque acho que isso pode ser uma grande saída também, né, para todos os filmes que estavam por estrear e tiveram as suas estreias ou pré-estreias suspensas, pensar em outras plataformas, né, Pois é, o Ernesto estava para estrear em inicinho de abril. A gente estava trabalhando na divulgação da estreia, quando começou o fechamento e o isolamento social. E, obviamente, essa estreia para salas comerciais foi adiada. O Espaço Itaú é parceiro da Casa de Cinema já há algum tempo. E já não distribuiu, porque essa não seria a palavra, mas já exibiu grande parte dos filmes. Normalmente as pré-estreias aqui em Porto Alegre, em outras praças, acontecem no Espaço Itaú, enfim, é um parceiro de mercado, assim, e
O festival, na verdade, as tratativas normalmente elas ocorrem através da distribuidora, né? Então chega já uma coisa já pré-definida, assim, eu não tenho informações de bastidores para te dizer, mas eu acho que é uma maneira muito interessante de sim manter viva essa cena, acima de tudo, sem perder a questão do ineditismo, né? Existe uma coisa antes disso, Liege, que assim, é uma obrigatoriedade de estreia em sala física. A Ancine ainda exige isso, né? Então tem toda uma dificuldade em transpor, estreia, né? quebrar em estreia. Pré-estreia, ok, mas estreia, né? Ainda existe essa necessidade. Talvez agora, com novos tempos, né? Pós-pandêmicos, isso mude. Mas ainda existe essa necessidade. O que eu achei legal do festival é que ele manteve esse ineditismo, porque era praticamente como ter que ir para a sala de cinema correndo, senão não via o filme. Sim, eram 2 dias, né? Ficou sábado e domingo, tu pagava um valor de R$10 e locava o filme e podia assistir nesses 2 dias. O ingresso muito mais em conta do que se a gente estivesse fazendo em sala física, o que também, né, gera o interesse das pessoas. E a família inteira pode assistir. A família inteira pode assistir, né? Rende. Então, eu acho que tem muitos aspectos positivos e imagino que isso vá começar a aparecer em outros espaços e outras plataformas. Hoje eu conversei muito com o João Fleck, do Fantaspoa, por conta de um outro podcast que eu estou produzindo, e ele me contou como vai funcionar o festival esse ano. E ele vai ser totalmente gratuito online, através de uma plataforma tipo um Netflix, só que é de gênero, né, que é a Darkflix, que tem uma limitação de público para assistir cada filme, tem um limite de pessoas, mas vai estar disponível por uma janela de tempo, etc, etc. Eu acho que vai ser a solução. Enquanto a gente não puder estar todo mundo reunido fisicamente, colado um no outro, é isso aí. Assim como o drive-in é uma solução para o espetáculo ao vivo de grande porte. É óbvio que tu não vai fazer um teatro onde tu quer a proximidade das pessoas, onde elas precisam enxergar a cara do ator. Mas para música, por que não? Para cinema, por que não? Né? Mas... O que rolou agora, o show do Jota Quest, só um parênteses aqui, né? Teve todos os ingressos vendidos, era um drive-in também, tinha um fogo de artifícios, era toda uma super cenografia, assim, e, enfim, foi um sucesso, venderam 400 ingressos, tinham 300 carros, eu acho. Claro, né, que isso acaba limitando o acesso de público em função de renda mesmo, né? Mas para o cinema eu vejo muito essa saída de parceria com essas plataformas de streaming de menor porte, né? Teve o festival Varilux de cinema francês também, que rolou agora em abril, eu acho, que também fizeram uma parceria pelo Look ou Lock, não sei exatamente como se pronuncia, onde todos os filmes do festival ficaram disponíveis online, devem estar ainda disponíveis, porque, se eu não me engano, era por 4 meses, para visualização gratuita. Então, também acho que ali para os profissionais do mercado audiovisual, vale dar uma investigada também, né, nessas outras possibilidades, assim, de pré-estreia que seja, né, porque, enfim, também a gente sabe que precisa cumprir com as contrapartidas da Ancine, né. Tem o Instituto Francês também disponibilizou esse aspecto audiovisual, eu acho que é o que mais se adapta com mais facilidade e agilidade, né? A gente vai ter dificuldade de produção, né, de novos produtos, apesar de ter um monte de gente produzindo coisas agora durante a pandemia. E coisas lindíssimas, né? Sim, incríveis. Mas como adaptação para venda e consumo é sem dúvida uma das artes que vai sofrer menos, vamos dizer assim. E está sofrendo menos, né? Maravilha. Bru, vamos falar um pouquinho sobre esse cliente novo, então, que é o Rompecabeças, que, para quem não sabe, é a produtora por trás do Noite dos Museus. Então, a Rompecabeças é a produtora por trás do Noite dos Museus, da Noite dos Museus, né? E também de outras ações, eles trouxeram o Força Bruta para cá, para Porto Alegre, e tem um braço de
gastronomia, que eles também desenvolvem eventos de vinho. Tem muita novidade para contar, mas eu não posso contar muita coisa. Tá, então mas, eu vou falar sobre o que eu sei, e daí tu pode comentar sobre isso, tá? Porque o que eu sei é o que eu li na mídia, então o que tá na mídia a gente pode falar. Tá. Né? Eu não sei o que tá rolando, mas eu li que saiu uma matéria que a Noite dos Museus vai lançar um portal, enfim, vai iniciar com algum tipo de ação online. Confesso que eu não entendi exatamente o que é, mas acho que ia ser legal tu nos contar o que tu puder nos contar sobre isso. Então, eu entro agora como colaboradora, né, empresa fornecedora, enfim, da Rompecabeças, para 3 frentes. A primeira delas é o portal Noite dos Museus, que é a notícia que a gente pode conversar e falar com mais profundidade, vamos dizer assim. O portal, ele não é um portal do evento. O evento está dentro do portal. É um portal sobre cultura, sobre arte, sobre entretenimento, que vai contar com produtos como podcast, como um canal no YouTube, com conteúdos que a gente está produzindo e conteúdos produzidos e cedidos em colaboração de artistas, por exemplo, né? Tipo uma playlist de clipes no YouTube, né? Mas a gente também convida os artistas a criarem playlists de música para a gente, temáticas. Os podcasts eu estou produzindo, eles são de temas variados. A gente vai ter, por exemplo, sobre representatividade negra nas artes, eventos que migraram do físico para o digital por conta da pandemia, e assim vai. Então, esse portal ele vai reunir conteúdo novo, vai trazer notícias, vai ter uma aba lá de oportunidades, de editais abertos, de processos que estão rolando, depoimentos de diretores de instituições, enfim. Ele é bem amplo, bem aberto. Claro que ele existe voltado para a questão museu, tem lá o seu espaço dos museus no Brasil, mas ele é mais do que isso. Isso é muito legal, porque, sim, traz o evento, que é super bacana, que as pessoas adoram, que já tem uma conexão maravilhosa, mas ele é mais do que isso. Uhum. E está sendo muito bacana trabalhar. Os meus parceiros queridos são a Cris Marçal e o Roger Lerina, por hora. Tem mais gente bacana entrando também, a Tati Cruz, querida, e imagino que esse time vai crescer ao longo do tempo. Estou bem, bem feliz com o conteúdo que a gente está produzindo. E assim, em seguida a esse lançamento, existem mais 2 portais que vão ser lançados, mas voltados para a área de experiência gastronômica, que também é uma coisa que eu pouco gosto, então estou bem feliz. E à noite, versão presencial por hora, sem Existia uma data também, em novembro. Né? Existia uma data em novembro, mas não tem como saber ainda, né, Liege? Sim. Tá bem difícil. Tomara que sim, mas não. Eu acho bem difícil que esse ano, assim, role qualquer coisa presencial, né? A gente tá vendo agora o ápice do rolê, então temos tempo de casa ainda, casa digital. Eu acho uma pena a gente não poder dizer vai ser em tal momento, né? Mas assim, a informação que se tem era uma data prevista para final de novembro, eu acho. Bru, vamos falar um pouquinho sobre o Movimento do Bem, então, que é essa consultoria que tu e o Milton criaram? Sim. Começou como Corrente do Bem. Na verdade, não tinha nome. Começou porque assim, o que nós vamos fazer? A gente estava bem inicinho também de isolamento, pandemia, todo mundo meio perdido, e a gente viu que existia um desespero de muitos amigos, parceiros, perdidíssimos, assim, de meu Deus, eu vou fechar, eu vou falir, socorro. E a ideia primeiro foi, vamos ajudar as pessoas com o que a gente tem condições, que é o nosso conhecimento de comunicação e as nossas redes, né? E aproximar, cruzar algumas redes, né? O fulano vende tal coisa que pode vender na empresa do fulano. Né? Fazer esses cruzamentos, que é uma coisa que eu amo fazer, tu sabe disso.
sou uma metida, sempre digo assim, mas quem sabe tu chama o fulaninho para trabalhar aqui contigo, para te fornecer não sei o quê, bababá. O Milton também adora isso, a gente já trabalhava em parceria com alguns clientes, e acabou se aproximando muito agora por conta disso, meu amigo, parceiro querido, e a gente se deu conta que a gente tinha um potencial de ajudar mais pessoas. Então a gente começou a abrir isso e chamar de corrente do bem. Bem não só por fazer o bem, mas porque são as nossas iniciais. Bruno e Miltinho. Então, virou corrente do bem. Só que corrente do bem é um termo que está sendo usado por muita gente. E a gente achou que precisava botar um outro nome aí. Como a gente estava trabalhando muito com gastronomia, e a gente achou que era importante a gente reforçar, depois de um certo tempo, que a gente precisava valorizar e mobilizar as pessoas que estavam cuidando da gente, que não estavam abrindo seus salões, por exemplo, apesar da liberação da prefeitura, a gente criou a Gastronobem, que, vamos dizer assim, seria um subproduto, que é um cadastro que as empresas fazem para constar nessa lista de restaurantes, bares, enfim, que não estão com seus salões abertos, mas estão ou não funcionando, para o público prestigiar essas empresas, para os jornalistas terem acesso a esse mapeamento, para a gente mesmo consultar, para as outras empresas se cruzarem e se trocarem ideias. Não. E é incrível como está rolando uma consciência social, assim, né, de as pessoas escolherem aquilo que elas consomem e por que elas consomem. Tipo, aqui em casa a gente tem pedido pouquíssima teleentrega, e quando pede, eu confesso que eu vou lá olhar e vejo se abriu ou não. Se abriu, eu não peço. Eu peço dos que estão só... Exatamente. Que estão tentando manter o isolamento o máximo possível, né? Exatamente. Gente, eu queria só aproveitar para dizer que quem quiser mandar perguntas também sobre qualquer um desses projetos da Bruna e tal, ela está aqui para responder também e tirar dúvidas sobre o movimento do bem. Bruna, e dentro desse movimento vocês também estão apoiando atividades culturais, né? Eu vi que vocês colocaram agora uma atividade... Ai, me fugiu o nome agora, amiga. Uma experiência digital. Experiência digital, exatamente. O que acontece... Digital. O que acontece é assim, a Corrente do Bem, ela era uma ação emergencial que a gente enxergou como uma oportunidade de ajudar mais gente, que cresceu, porque a gente foi recebendo pedidos, aí não era só de gastronomia, que a gente focou em gastronomia nesse aspecto, nesse exemplo específico, porque a gente atendeu bastante empreendimentos de gastronomia. Mas a gente se deu conta, a gente deu um apoio para o Circuito Orelhas, para o Festival Orelhas de Molho. Então, a gente já estava atendendo ações de cultura também. Acontece que aí a gente estava chegando perto do Dia do Orgulho LGBTQIA+, e Milton teve uma ideia, conversando com a Cassandra Calabouço e Charlene Volontaire, nossas drags amadas, porque essas pessoas que vivem do dia a dia, da noite, do bar, da casa de espetáculo, a vida profissional está completamente paralisada nesse aspecto, não tem como. É muito difícil, as pessoas ainda estão entendendo como capitalizar, como monetizar, como se sustentar, e o Milton resolveu fazer uma ação entre amigos, que a gente chamou de Pride Party, que rolou no sábado, um pouquinho, 2 dias antes da data oficial do Orgulho LGBTQIA+. A gente fez uma festa no Zoom, onde rolou a colaboração de grana das pessoas, como se fosse pagar um ingresso para os artistas. As duas se apresentaram, foi divertidíssimo. E como foi esse engajamento? Foi um engajamento muito, muito lindo. A festa tinha 4 madrinhas, eu, Miss Brasil, Daisy Nunes, chiquérrima, a Laura Schirmer, querida, que também é assessora de comunicação, e a Madeleine Miller, que é professora lá na SPM. E a gente foi mobilizando as nossas redes, divulgando para as pessoas, convocando as pessoas, teve um engajamento maravilhoso. Miltinho, se tu tá por aí, ajuda, acho que deu umas 70 pessoas na sala. As meninas fizeram performances, foi divertidíssimo, foi lindo, conseguimos angariar um valor bem legal para elas,
Tivemos apoio de algumas marcas que mandaram umas comidinhas, uns mimos para elas também. Enfim, a gente se deu conta que a partir daí essas experiências digitais, a gente está ainda lapidando, entendendo, mas que funciona e as pessoas adoram e se divertem. Sim. E querem mais, e aí caiu o Zoom, elas abrem outra sala, volta todo mundo. Então foi uma farra, uma festa mesmo. E foi muito bonito ver essa mobilização das pessoas. Tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente de outros lugares. Isso é legal também, porque agora a gente não tem mais fronteira. Claro. E ó, o meu time me mandando mensagem, certo? Está me corrigindo ou me confirmando. 54 pessoas. E foi muito, muito legal. Assim. Então, em breve teremos novidades, não só de Pride Party, mas de outras experiências digitais. Porque a gente começou a se dar conta que então, isso é muito legal e mobiliza. Curiosidades sobre festas online. Vocês fizeram pelo Zoom, isso? Foi feito pelo Zoom. E aí só quem pagava recebia o link. Exatamente. O Simpla já está fazendo isso, né? A Balonê fez um teste bem interessante que eu participei, inclusive via Simpla. E como que funcionam as interações com o público, assim? Tipo, eles ficam de microfone fechado e só os performers fazem atividades. Alguém me falou que era possível criar salas no Zoom. Então, assim, tipo, eu vou fazer uma festa de algo, assim. Aí tu já traça ali o perfil de quem é lésbica, de quem é gay, de quem é hétero, de quem é... isso eu já não sei, mas eu sei que rola dá para mandar, tipo, correio elegante. Direcionar o público para salas do Zoom, onde elas podem interagir com quem elas querem. Enfim, eu não participei de nenhuma festa assim ainda. Essa sim ainda não, mas eu sei que tu pode mandar recadinhos, tem uma coisa meio correio elegante que pode rolar também. Mas nesse caso, a gente combinava, tá, gente, agora fechem os áudios que vai rolar performance, enfim. Mas ainda assim, a gente tá todo mundo aprendendo, né, Liege? Tá todo mundo tentando e aprendendo, mas isso também é legal, porque a gente também tá inventando muita coisa que se não fosse essa situação, a gente não estaria. E a ideia muito ruim, é muito triste, mas eu enxergo um renascimento em vários aspectos. Eu acho muito bonito isso. A ideia dessas séries de lives é justo isso, assim, a gente trocar conhecimento, sabe? O que deu certo, o que deu errado, como é que funciona, porque a minha ideia é que a gente consiga girar um grande ciclo de auto-inspiração e de auto-apoio, assim, porque agora a gente vai ter que achar novos caminhos para se retroalimentar dentro das nossas próprias redes e continuar criando e quebrando essa realidade, né? Então isso é muito legal. A gente tem o vídeo. Ajuda, Luciano. Ajuda, Matheus. Matheus, meu companheiro aqui, sempre nos apoiando no backstage. A gente tem o vídeo. Não precisa colocar o vídeo, mas tem o vídeo da Pride Party, que eu acho que era legal. Então, a gente tem uma limitação aqui nessa plataforma, que os vídeos precisam ter menos de 5 minutos. E aí o vídeo tinha mais, o Matheus não conseguiu subir. Nem dando play pelo IGTV, pelo link do IGTV não rola? Pelo link do IGTV, amor, tu consegue compartilhar a tua tela? De repente a gente bota pela tua tela? Tu acha que a gente consegue captar, amor? Fazer um teste? Vamos tentar. Peraí, ele tá no chat tímido aqui. Compartilhando a tela. Vamos lá, vamos tentar. Eu vou tentar por aqui. Essa tela, isso. Peraí, gente, segurem aí, a gente já vai conseguir fazer isso. Fazer ao vivo, gente, eu tô me sentindo no faltão. Será Amor, que vai? Aparecer aí, nos dá uma luz. Tá indo? Ele tá mudo, tá tímido, tá indo. Só dá play. Só dá play? E o som? Ai, gente, a gente ficou sem som. Eu vou tirar o fone, talvez. Gente, mas enfim, voltando aqui, enquanto a gente está sem som, e a Bruna deu uma escapadinha. A ideia dessas lives, então, é justo essa.
fazer isso que eu e a Bruna estamos fazendo agora, que é trocar esses conhecimentos, né? E um poder ajudar ao outro com ideias, com tecnologias, com como está enxergando esse mercado e esse público. Na quarta-feira que vem, eu já vou dar o serviço aqui, porque logo mais a Bruna volta e a gente encerra. Na quarta-feira que vem, a gente recebe o Gabriel Cevalos, também é um outro parceiro da Cuco. Ele é o diretor artístico, curador e produtor do Festival Kino Beat, que é um projeto que eu produzo junto com ele. E ele também é DJ e produtor da Neu e Poa, que é uma festa de música eletrônica aqui de Porto Alegre, que também está fazendo festas online, assim. Então, acho que também ali é um grande case para a gente entender um pouco onde é que está esse outro mercado, né? Deixa eu ver se a Bruna já voltou aí. A Bruna já voltou. Tá, Bru, olha só, o vídeo do Miltinho não funcionou com áudio. Mas eu já aproveitei esse tempinho aqui para dar o serviço da próxima live. E aí eu acho que a gente pode ir se encaminhando para o final, então. De tu nos contar um pouquinho sobre os teus projetos pessoais também. Bruna Paulin, artista, Uma Nova Pele. Se tu tem coisas, ideias para compartilhar com a gente encerrando essa live. Tem. Ai, não vamos encerrar que tá muito bom, não quero. Compartilhar ela de novo. Que a gente deu uma dica aqui, ó. Espera aí que o Matheus recebeu dicas. Tem um quadradinho no canto inferior esquerdo que compartilha o áudio. Então, Bruna, vamos só tentar de novo rodar esse vídeo aí. Tá. Matheus, orienta aqui. A Bruna tem compartilhado. Tu precisa clicar em compartilhar a tua tela. Tá. E aí ativar esse quadradinho que ativa o som. De repente. O áudio, claro, gênia. Agora sim. Tá, então a gente vai rodar esse videozinho e daqui a pouquinho a gente volta para falar dos projetos da Bruna. É que ele é meio... Gente, ele é longo. Sim, longo. Ele tem mais de 5 minutos, na verdade. Eu acho que fica... A gente pode ver um pouquinho, então, dele. Tá, vamos ver um pouquinho. Resolvi comemorar o dia do orgulho LGBTQIA+, de uma forma nova e diferente, pelo menos para mim. Eu e mais 4 pessoas criamos o Movimento do Bem. Este movimento foi em prol de 2 artistas da categoria da arte drag queen de Porto Alegre, pois em tempos pandêmicos não estavam trabalhando. E juntos arrecadamos em forma de contribuição solidária um valor, valores na verdade. E esses valores foi dividido entre os dois. E eles nos entregaram de presente, na noite do sábado, dia 27 de junho, um show, uma experiência digital. Depois desse show, eu pedi para eles gravarem uns vídeos, contando para nós como tinha sido essa experiência. Sim, porque essa experiência para eles era tão nova quanto para nós. E o resultado disso, vocês veem agora. Oi, Miltinho Talavera, meu bebê, olha eu aqui. Deixa eu falar uma coisa, fazer um convite super especial. Não deixem de assistir Charlene Monteiro e Cassandra Calabouço matando a pau. São as drags poderosas que vão estar destruindo. Essa noite vai ser babado, hein, meu amor? Eita! Quero ferver com vocês. Vem ferver com Mami, Charlene e Cassandra Calabouço. Olá, eu sou Cassandra Calabouço. Oi, eu sou Charles Machado, criador da Charlene Voluntaire. Hoje foi um momento muito especial. Nesse cenário de pandemia, a iniciativa do Miltinho Talavera e de 4 madrinhas, Bruna Paulin, Laura Schirmer, Madeleine Miller e Daisy Nunes, de forma absolutamente generosa, para que nós fizéssemos uma reunião pelo Zoom. Nesse cenário pandêmico, isso foi absolutamente desafiador. Eu sou um artista de palco, eu estou muito acostumada a lidar com a energia das pessoas ao vivo. Fazer isso de forma online, fazer isso através da câmera de um celular, é bastante desafiador e bastante assustador. Nós estamos num tempo de pandemia, onde nós, artistas, não estamos trabalhando, e isso foi uma maneira de angariar fundos para nós, quanto artistas, e levar um pouquinho da arte, da transformação, um pouquinho da arte da drag queen para vocês.
Seu amor, corta. Super vazou o áudio aí, gente. Mas eu cortei porque... Porque assim, tá disponível para vocês assistirem. O Miltinho, eu sei que compartilhou o link, tá no IGTV dele. A gente tem o suporte também, isso é legal de contar ali, que a gente, esse movimento, aí no fim virou um movimento do bem, era a corrente do bem, tinha a gastronomia do bem, a lista do bem, movimento do bem. Porque agora é mais do que só essa consultoria para as empresas que a gente segue oferecendo, né? A gente ampliou isso. Mas a gente tem um suporte muito legal de foto e de vídeo. O pessoal do Estúdio Velvet, são 3 fotógrafos, são nossos parceiros, então a gente tem um apoio, assim, quando a empresa precisa de foto para um e-commerce ou para divulgar algum produto específico, os meninos fazem na parceria. E os meus amores, que agora eles trocaram de nome, a produtora, mas se chamava até então Vibe Filmes, que é a Bruna, o Rafa, a Thaís e o Lucas, queridos, que trabalharam comigo no Cine Esquema Novo, são o nosso suporte audiovisual. Então, eles tanto construíram um manual incrível, que até a Cris compartilhou naquela live. Uma das nossas lives, né, na FNAC. Um manual para produzir vídeos caseiros, né, mas assim, o mínimo de informação técnica para as pessoas. E eles editam os nossos conteúdos. Então, esse vídeo e o vídeo da Gastronomia do Bem tem a assinatura deles, tanto das orientações, mas também na edição, que eles são incríveis. Cara, e eu achei muito legal ver o depoimento das drags também, né? Porque acho que todos os artistas estão pensando no, tipo, o que fazer com essa nova tecnologia, né? Tipo, como se reposicionar, como usar isso, né? Como trazer aquilo que a gente faz para esse lugar, assim. Então, nossa, achei uma iniciativa linda. Que bom que deu certo, que bom que teve público, que bom que a galera contribuiu financeiramente. Acho que isso também nos leva a acreditar que esse novo mercado é possível, né? A gente só precisa ter criatividade e se reinventar em função disso. Sim. E, buenas, gata, vamos falar um pouquinho sobre Bruna Artista? Vamos, mas antes deixa eu te contar que quando o Miltinho publicou esse vídeo, a gente foi convidando pessoas, enfim, que a gente achou que fossem se interessar pela causa, óbvio, né? E querer participar. Ele recebeu várias mensagens. Por que tu não me convidou? Eu queria participar. Isso é maravilhoso, porque isso existe. Gente, assim, eu sei que tá difícil, tá muito difícil. Cada dia uma bomba pior no governo, cada dia mais gente morrendo, mais negócios fechando, mais pessoas sem perspectiva, mas existe possibilidade, sim. Tem que se adaptar. E existe muito mais... E eu vejo que existe uma crescente de sensibilidade, de solidariedade também, né? Eu acho que a gente vive tempos mais sensíveis e mais solidários agora. Então, acho que a gente precisa acreditar que criar essas redes... E não só essas redes de apoio de um impulsionar o outro, porque eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer pelas nossas redes, mas de conseguir girar recursos com isso, né? Porque, enfim, a gente sabe que teve muita gente com ganhos afetados, mas teve pessoas que não. Então, essas pessoas ainda são potenciais públicos consumidores. Na live que eu fiz com o Bruno também, a gente falou muito disso, tipo, que até quem teve a renda... perdida um pouco, tá apoiando mais causas mesmo assim, sabe? Porque existe uma sensibilidade maior mesmo. Então, a gente também tem que olhar para isso. E é claro, né, gente? Eu acho que o bom senso é muito importante, né? Que não é só tu pedir. Eu acho que, além de pedir, a gente tem que se envolver e também tem que dar e doar ao próximo, né? E acho que isso é muito a essência do movimento do bem, né? Que é justamente isso, né? Não vai na onda de só pedir e querer, né? Mas vamos crescer juntos e olhar para o todo como sociedade, né? Como cidadãos, como sociedade. Sim. Do que adianta eu estar muito bem, linda, maravilhosa, se todo o meu entorno não tá, né? Exatamente. E assim, linda, maravilhosa, mas tive um monte de... Né? Tô brincando aqui, mas perdi vários clientes, né? A vida não é mais a mesma, mas a gente está construindo uma coisa muito, muito legal e que não tem preço. O prazer de terminar o dia, dizer assim, vencemos mais um dia, e a gente ajudou muita gente,
assim, eu não tenho dinheiro para doar a cesta básica para todas as famílias que eu gostaria, Exato. mas eu tenho um capital intelectual que eu posso dar. Então, por que não compartilhar com as pessoas, né? E a gente não fez isso pensando assim, vamos capitalizar com isso. Não, de jeito nenhum. A gente não ganha R$1. A gente talvez comece a ganhar construindo produtos, mas agora a gente está doando mesmo, porque a gente acha que é importante, porque a gente acha que é o momento. As pessoas estão ganhando menos, Liege, mas as pessoas estão consumindo de um outro jeito. Tu mesmo disse, a gente está pedindo muito menos, mas a gente está pedindo daquele que a gente sabe que, né, tá afinado com a gente. Então, assim, o consumo, ele tá mudando, e ele vai mudar cada vez mais, e as pessoas vão cada vez mais perguntar o que pensa esse empreendimento, ou por como se comporta essa marca e essa empresa. Onde eu vou colocar o meu suado dinheirinho mais do que nunca, né, suado, onde eu vou investir? Talvez eu tenha menos, mas eu vou pensar muito bem o que eu vou fazer. E se eu tenho R$10 e eu posso dar R$10 para um artista, por que eu não vou dar? Né? A live do Zeca Pagodinho, a Brahma patrocina, ainda bem, obrigada, Brahma. Mas exatamente, mas a Charlene e a Cassandra não têm a Brahma, então vamos ajudar. Não só elas, né, como muitas outras e muitos outros que estão como 98%, 99% dos artistas do Brasil não têm patrocínio, né? A gente está vendo grandes nomes não conseguirem patrocínios para lives, então imagina os artistas locais. Sim. Bru, a gente já deu 1 hora aqui, vamos fechar com os teus projetos pessoais aí, porque eu tô super curiosa para saber o que tu tá aprontando com a Nova Pele, com os esotéricos. Melhor, gente, porque eu realmente deixei ela curiosa, porque eu não contei para ela. Não, e aí ela tá me enrolando até agora. Não, então, Nova Pele. A ideia do Nova Pele sempre foi produzir canções autorais, não só uma dramaturgia autoral. Nova Pele é um projeto que surgiu em 2017, meu retorno aos palcos. Eu sou atriz formada pelo TEPA, porque eu sou Irene, eu não sou nem do tempo da Casa de Teatro, eu sou do tempo do TEPA. Fiquei muitos anos sem trabalhar como atriz, e em 2017 tem esse retorno ao palco. É um espetáculo que cruza música, palavra e cena, e que tenho comigo uma banda incrível, maravilhosa, de amigos incríveis, e 2 poetisas que escrevem, não exatamente para o espetáculo, mas que produzem coisas muito incríveis e que conversam muito com o meu estilo e com o que eu acredito, e que são a Tatiana Cruz e a Cláudia Schroeder. E eu me aproprio das palavras delas em cena. Mas a ideia do Nova... A gente sempre fez versões de músicas, né? De canções que tinham a ver com essa historinha que a gente conta, que é essa dona desse cabaré, que a gente não sabe muito bem se a gente está no camarim, se a gente está na cena, às vezes a gente está na intimidade, às vezes a gente está na vida pública dela. A gente fez sempre versões de músicas que a gente tinha vontade de tocar juntos, que a gente sabia que a gente executava bem, que conversavam com essa narrativa, essa dramaturgia, mas a ideia sempre foi colocar música autoral. Ano passado, a Tati Cruz teve alguns poemas dela editados e transformados em música pelo Fabrício Gamboge, e isso foi rapidamente surrupiado por mim e incluído no nosso repertório, que é uma música chamada Se Possível. E aí agora nós vamos ter a primeira composição autoral feita dentro de casa, porque a letra é minha e a música do Gevago Presendo, que é um dos nossos guitarristas. Isso é um poema que eu escrevi já faz 2 anos e que eu joguei no grupo. Tipo, ó, guris, se alguém tiver a fim de musicar, aqui tem uma letra. E ficou parado. E no dia do meu aniversário esse ano eu recebi essa música gravada. Quase morri. Ai, que maravilhoso. O Geva não chegou e me disse assim, ai, Bruna, eu tô musicando, olha só, não sei o que. Não, eu joguei para eles, isso foi tipo dezembro de 2018.
E esqueci, tá? E eu usava esse poema como um off, ele estava abrindo o espetáculo. Aquele espetáculo que vocês assistiram no Ocidente tinha um off quando eu descia das escadas, chegava até o... É aquele poema que agora virou música. E tá lindo. Tô super curiosa. Quando é que isso vai pro ar pra gente ver? A gente ainda tá ensaiando, então assim, ensaio remoto. Gente, ensaio em tempos de pandemia, ensaio remoto é uma loucura, né? Eu gravo aqui... Ensaio pelo Zoom. Ainda não, pelo Zap ainda. Porque estamos só nós dois trabalhando até eu me familiarizar bem e conseguir gravar uma base. E aí depois o Augusto estava nos assistindo, eu acho, antes, o Augusto Stern, que é nosso outro guitarrista, um dos nossos... Tem muitos guitarristas, eu sou o Iron Maiden de saias, gente. O Augusto vai ser o responsável por botar essa bodega em ordem. Claro que aí nós vamos ter que gravar, né, cada um no seu canto, e editar. Os Fantomáticos, que é a banda do Augusto e do Guilherme Fialho, que também faz parte dos Esotéricos, eles lançaram, mês passado, um single que eles fizeram remotamente, assim, eles fizeram um clipe e gravaram a música remotamente. A gente vai fazer mais ou menos no mesmo estilo, não tão complexo, imagino eu, mas em breve vamos lançar, mas estamos em processo de produção. Mas é muito engraçado, porque, assim, saudade de estar socada num estúdio minúsculo com os meus boys amados, queridos. Não, então... que saudades de ir para um show ao vivo, né? E ai, meu Deus! O show de vocês é a coisa mais querida, assim, né? Nossa. Muitas saudades, mas e tem um FAQ digital por aí também, né, amiga? E aí veio um FAQ digital que eu estou felicíssima de Azevedo, como diria minha amiga Clara Corleone, porque... fui selecionada finalmente, depois de tantas tentativas no edital, e que se chama Músicas para Remendar Corações, ou Coração, ainda não sabemos muito bem. O Músicas é uma ideia de um projeto, de um espetáculo mesmo, enquanto não dá para a gente fazer teatro de verdade, as ganha, a gente vai fazer uma versão híbrida também de linguagens. Então, o Músicas, ele é um talk radio, né? Um programa um talk show de conselhos sentimentais, um love songs, assim, onde os ouvintes mandam suas histórias, seus depoimentos, suas declarações de amor para essa radialista, que obviamente mistura canções de amor para remendar coração e conta essas histórias. Como a ideia original do projeto ela foi pré-pandêmica, mas agora para o FAQ ela se transforma em uma ideia de pandemia. Então a gente vai falar de amor em tempos de pandemia. A dramaturgia é da Clara Corleone, minha amiga, minha parceira, minha mana amada. A direção é da Vika Chaba. E equipe, hein? Não, meu anjo, eu não ando sozinha, eu ando sempre acompanhada. E isso vai se transformar num podcast e eu vou gravar também uma versão para YouTube. E a ideia é fazer uma versão live disso depois. Primeiro, para o FAQ, são esses dois produtos, né? A versão áudio e a versão vídeo, as pessoas enxergando esse programa de rádio acontecendo. Estou super curiosa, quero até participar, quero mandar mensagens de amor... Mandar música. A ideia já do projeto espetáculo era ter um podcast também, era a gente fazer entrevistas com equipe e com convidados, fazer esses cruzamentos, que é o que eu gosto de fazer em tudo, é misturar o máximo de plataformas, ideias, linguagens possíveis. Então, por hora... Comunicador e artista é uma coisa difícil, né? Cabecinha não para. Não. Dormir para quê, gente? Vamos lá. Isso aí, gente. Acho que esse edital ali do FAQ Digital vai nos trazer muitos conteúdos legais, né? Tem 1940 projetos aprovados. Acho que vem muita coisa boa por aí, excelentes nomes. Fiquei super feliz que tu foi aprovada também. Mais conteúdos de qualidade aí pra gente acessar. E acho que a gente pode ir encerrando, né, Bru? Tu quer... Não sei se alguém tem alguma pergunta, se a Bruna quer deixar mais algum recado. Ai, eu tô muito feliz. O pessoal tá só amor. Recados, gente, que coisa mais linda. Não tinha visto nem metade. Sim, gente. A gente não tem perguntas, a gente só tem amor nessas caixas de comentários. Ai, eu acho chique. Eu acho muito chique. Não, eu tô vendo que vai ter perguntas em box depois, mas tudo bem. Vai ter, sempre tem, né? Os envergonhados.
Mas então tá, Bruna, muito, muito obrigada pela tua parceria, pela tua participação. Muito feliz de estar trabalhando novamente contigo numa outra coisa, bem diferente do que a gente costuma fazer. Estou me aventurando aqui também em perder a vergonha, em usar tecnologias, em botar conhecimento no mundo, né, na medida do que a gente pode. Então, de novo, muito obrigada, Bruna, e deixo aqui o meu obrigada também para o nosso público, que ficou até o fim, para quem não pôde também. E só lembrando que as lives são sempre às quartas-feiras, às 7 horas, a próxima, então, é dia 15, próxima quarta, com o Gabriel Cevalos, diretor artístico e idealizador do Kinobit, DJ e produtor da Neu e Poa, e a gente espera vocês, gente. Obrigadão. Muito obrigada, gente. Lia, amada, obrigada pelo convite mais uma vez. Parabéns pela Cuco, parabéns para ti, pela iniciativa. Matheus, querido, nosso super suporte, muito obrigada. Valeu. Valeu, gente. Até quarta.